Salve a todos, graça e paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Que Ele esteja conosco, nos abençoando neste dia, neste momento, onde nós queremos, mais uma vez, estudarmos a palavra do Deus Todo-Poderoso. O texto para esse final de semana está no livro de Gálatas, capítulo 5. E esse texto será lido pela nossa irmã e amiga Miriam. Que Deus então nos abençoe no ouvir, no ler e no meditar da Santa Palavra. Amém. A leitura para esse dia está registrada em Gálatas, capítulo 5, versículos 1 e 13 a 25, onde lemos: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Até aqui a leitura. Amém. Querida Igreja do Senhor Jesus, certamente temos sido abençoados com a leitura, e nós vemos então a leitura que fala como deve ser a nossa conduta de vida. Porém, hoje eu quero convidá-los para meditar no tema IELB, 116 anos de liberdade com compromisso. Mas o texto não fala da IELB, óbvio que não. Mas o texto fala da vida de conduta que um filho de Deus deve ter. Por isso, eu dirijo essas palavras de reflexão para todos os amigos ouvintes, quer seja luteranos ou não, talvez de outras denominações religiosas, que Deus os abençoe também, lembrando que a palavra de Deus é para todos. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas quero chamar a atenção especial aos irmãos luteranos, aos irmãos da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil.
Completamos na última quarta-feira 116 anos. Deus tem nos abençoado. Não vou aqui entrar em questões históricas, como começou, onde começou, com quantos começou, quantos são, enfim. Tudo isso, os queridos irmãos e amigos, podem entrar no site da IELB e estará lá todos os dados estatísticos. Poderíamos passar também algum tempo falando da bonita história da nossa amada igreja, de como ela se organiza, como ela trabalha e assim por diante. Mas também tudo isso vocês podem ler lá no site da IELB. Queremos mesmo, amados, é meditar nas palavras de Deus, na palavra de Deus, no texto que a Miriam leu para nós. Que Deus então nos abençoe, nos conceda o teu rico amor. Quero lembrar que ali não fala da igreja, mas quem é a igreja? A igreja somos nós. Então, a palavra de hoje foi dirigida para a sua amada igreja, para a amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus, e entre elas, a IELB. Que Deus então nos conceda um espírito de bravura, um espírito de mansidão e um espírito de sabedoria. Amém. Uma vez que iremos meditar, tendo em mente o tema IELB 116 anos de liberdade com compromisso, penso que o hino que melhor se encaixa para essas palavras, para essa reflexão, é o hino da GELB, o que tem como título Livre para Servir. Realmente, amados irmãos, é isso que nós queremos falar. Livres para servir. Porém, nós sabemos que Deus tem nos abençoado ao longo desses 116 anos. Deus tem derramado bênçãos sobre os nossos antepassados, sobre os nossos bisavós, tataravós, avós, nossos pais. Deus também tem derramado bênçãos sobre nós e também sobre os nossos filhos. Por isso, nós devemos levar em consideração que nós não podemos esquecer da pureza da palavra de Deus mantida em nosso meio. Nós não podemos, de maneira alguma, esquecer do grande propósito que Deus tem em nossa vida e na vida da sua amada igreja. E é baseado nesses propósitos que nós vamos continuar o nosso momento de reflexão. Tema: livre para servir. Este, como dito também, é um hino da GELB. Mas perguntamos: como alguém pode ser livre para servir? Ou como alguém pode ser livre e servir ao mesmo tempo? Servir não é algo de servo, algo de escravo, e não de um homem liberto? Sim, é de um homem liberto também. Nós servimos em amor. Qualquer homem liberto, qualquer humano liberto deve servir, precisa servir. Não no sentido duro da lei, mas baseado no amor. Nós somos livres para servir. É exatamente isso que o apóstolo Paulo nos diz em sua epístola, no texto lido de hoje. Ser cristão, ser filho de Deus, é ter liberdade e compromisso. Nós temos liberdade, a liberdade que Jesus conquistou para nós, mas nós também temos compromisso com o nosso Deus. Lá no versículo 1, o apóstolo Paulo diz que Cristo nos libertou para que realmente fôssemos livres. Mas livres de quê? Sim, meus irmãos, fomos libertos pela morte, pela ressurreição de Jesus na cruz, também a sua ressurreição ao terceiro dia, para sermos libertos da escravidão da lei. O apóstolo Paulo diz que nós não somos mais escravos da lei, nem da morte e nem do pecado. Óbvio que o pecado habita em mim, habita em você, mas há uma diferença da agora para antes.
Antes éramos pecadores condenados, hoje nós somos pecadores regenerados, pecadores agraciados, pecadores esperançosos com a obra salvífica de Jesus. Nós não somos mais condenados à morte eterna, nem mesmo mais punidos pela lei, se estivermos com Jesus. Se estivermos com Jesus, estamos em plena liberdade. Temos liberdade em Jesus. Liberdade para servirmos em amor. Liberdade para amarmos uns aos outros. Temos a liberdade que o Senhor, nosso Deus, nos concede. Diz a palavra, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Porém, nós não podemos fazer mau uso desta liberdade. Talvez poderíamos usar como exemplo bem rápido esta liberdade. No seguinte sentido: você tem um amigo e convida este amigo para ir à sua casa. E quando este amigo chega, você diz, fique à vontade. E realmente você está dizendo de coração, fique à vontade. Você deu liberdade para ele, não é verdade? Mas ele pode usar essa liberdade para praticar abusos? Este seu amigo que está lhe visitando, que você muito ama, ele deve usar a liberdade que você disse, fique à vontade, para praticar ou fazer coisas erradas em seu lar? Não. A liberdade tem limite. Sim. Nós não podemos usar também, meus irmãos, essa liberdade como desculpas. Paulo diz que essa liberdade no amor de Cristo nos dá vida nova para servirmos uns aos outros. Portanto, meus amados irmãos, a verdadeira liberdade cristã não pode ser usada para desculpas. Ela não pode ser usada para cometer pecados. Mas nós não devemos usar essa liberdade para torná-la em preguiça, em irresponsabilidade no uso da palavra. Muitos estão usando esta liberdade de forma errada para colocar uma libertinagem. Nós não podemos usar a liberdade para abandonar os santos sacramentos, nem mesmo a oração que o Senhor insistiu para que colocássemos em prática. Nós não podemos usar essa liberdade para pecarmos nas boas obras. Nós não podemos usar essa liberdade para pecar no ofertar. Nós não podemos usar essa liberdade para deixar de testemunhar e assim por diante. Mas devemos usar essa liberdade para colocar em prática as obras do Espírito. E nós, como Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ou seja, como filhos de Deus, não importa a denominação que você é, nós devemos usar esta liberdade em amor e em responsabilidade. Infelizmente, muitos estão usando essa liberdade sem compromisso. Infelizmente, podemos tomar partido, amados irmãos, para uma liberdade sem compromisso. E assim, ela pode se tornar em libertinagem. Muitos estão achando que aquilo que estão colocando em prática na sua vida é liberdade. Mas vale pensar, talvez não seria uma libertinagem? Vale a pena a meditação. Assim, nós estaremos mudando o tema de livres para servir em livre para sermos servidos. Muitos estão querendo ser servidos no dia a dia, mas Deus nos colocou aqui com um propósito. O propósito de servir a Deus, servirmos também uns aos outros em amor. Muito amados irmãos, irmãs, amigos no Senhor Jesus. Quantas vezes nós achamos que somos livres para ignorar, para desprezar a palavra de Deus? Quantas vezes achamos que somos livres para desprezar e ignorar a Santa Ceia que o Senhor nos oferece? Colocamos
sem motivo justificável os tesouros celestiais pela TV? Quantas vezes cambiamos a salvação que o Senhor nos dá por meio da palavra no culto pela televisão? Quantas vezes trocamos uma festa qualquer? Ou quantas vezes trocamos também um momento de culto por coisas secundárias? Não estou dizendo que ir numa festa é errado, mas devemos dar prioridades. A palavra de Deus, o culto é prioridade. Óbvio que nem sempre podemos ir, mas quantas vezes temos a oportunidade e não fazemos uso desta oportunidade? E hoje, irmãos, nós sentimos, sentimos na pele a falta que nos faz a palavra de Deus lá no templo também. Quantas vezes nós abandonamos a palavra, o momento de comunhão com os nossos irmãos, para algo insignificante na nossa vida, como se aquele momento de comunhão lá no templo não fosse importante, ou tivesse menos importância do que aquilo que desejamos fazer no presente momento. Quero lembrar a vocês que existem coisas negociáveis e inegociáveis. Assim também, para com o culto, para com a Santa Ceia, para com o estudo da palavra, nós devemos colocar e pesar muito bem. Aquilo cujo está fazendo eu faltar a este momento de comunhão, aquilo que já citamos antes, é justificável ou não? Que Deus nos abençoe em nossa reflexão sobre esta pergunta. Certa vez o pastor Waldir Hoffmann disse o seguinte: há coisas negociáveis e inegociáveis. Eu certamente nem sempre poderei estar no momento de culto no templo, mas por qual motivo? É porque eu estou doente, porque eu estou viajando ou porque eu não quero ir? Precisamos sempre pesar bem em nossos corações. Vamos adiante. Quantas vezes pensamos que somos também livres para usar o dinheiro que Deus nos deu com coisas qualquer? Lembrando que o dinheiro é uma bênção de Deus. Deus nos concede por graça e amor também para o sustento da nossa família. E às vezes nós usamos como bem queremos e ainda falamos: o dinheiro é meu. Usamos ele sem planejar, sem tirar a primeira parte ao Senhor. Esquecemos dos dízimos e das ofertas. Não é verdade? Quantas vezes somos irresponsáveis até no uso do dinheiro que Deus nos dá? Ou não é verdade que em muitas ocasiões, muitas pessoas gastam o dinheiro mais com prazeres, com diversões, do que com necessidades e também com gratidão naquilo que o Senhor lhe deu? Quero dizer, meus irmãos, que nós precisamos sempre lembrar das bênçãos celestiais. E por isso nosso dinheiro também deve ser usado com responsabilidade também no reino e para o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quantas vezes também nós somos irresponsáveis com o nosso tempo. Achamos que nós somos livres e por isso nós não precisamos trabalhar para o Senhor. Mas, às vezes, muitos passam horas e horas trabalhando em uma festa, em algo que não vem ou não é para a igreja. Não estou dizendo que isto é errado. Mas errado é quando precisa de uma ajuda na igreja, quando precisa de uma ajuda no templo, para fazer isto ou aquilo, muitos se esquivam. Isto é um erro, meus irmãos.
lembrando que a Bíblia diz primeiro ao Senhor. Primeiro, nosso tempo deve ser dedicado ao Senhor, o nosso Deus. Ainda, em algumas ocasiões, quantas vezes somos convidados para irmos ao templo, visitar um amigo da igreja, um irmão doente, uma irmã doente, um afastado, e às vezes nós não vamos. Mas, em algumas ocasiões, quando é um convite que não está relacionado à igreja, nós vamos na mesma ocasião. Quando eu digo nós, não é apontando fulano e ciclano, estou dizendo nós, seres humanos. Nós estamos com o pecado ainda, somos lavados e regenerados pelo sangue do Senhor, mas ainda estamos vivendo neste mundo. Meus irmãos, irmãs, essas atitudes não é uma liberdade, é, na verdade, um cativeiro. A liberdade cristã é a habilidade dada por Deus, criada e incentivada pelo Espírito Santo, em fazer o que Deus quer que seja feito. Vou repetir. A liberdade cristã consiste ou é a habilidade dada por Deus, criada e incentivada pelo Espírito Santo em fazer o que Deus quer que seja feito. E certamente todos nós temos em mente e em prática o que Deus quer que seja feito. E como pessoas compradas, lavadas e regeneradas pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos deixar Deus dirigir a nossa vida. Sim, é verdade. Precisamos deixar Deus dirigir a nossa vida, para termos e praticarmos a liberdade com compromisso. Precisamos deixar o Espírito Santo agir em nós. E a partir do versículo 19, lido no dia de hoje, Paulo mostra quais são as obras da carne pecadora e o que o Espírito de Deus produz em nós. Atente-se ao texto, que lá nós veremos quais são as obras da carne e quais são as obras que o Espírito de Deus produz em nós. Para refletirmos, precisamos fazer uma pergunta. Como estamos vivendo como cristãos luteranos? Em liberdade com compromisso? É isso? Em liberdade com compromisso? Prezados irmãos, se esta resposta for positiva, glória a Deus. Mas se for uma resposta negativa, precisamos rever os nossos conceitos. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos, como igreja, ouvir o que Deus nos diz. O Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo de Deus, está para nos auxiliar ricamente. Precisamos viver conforme a vontade de Deus. Precisamos viver conforme o desejo do Senhor. E para isso precisamos ouvir a palavra do santo apóstolo Paulo. Paulo diz assim: assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Lindas são as palavras do santo apóstolo Paulo. Nós estamos vivendo a vida que o Filho nos deu, o Filho de Deus nos deu. Nós estamos vivendo uma vida de liberdade e compromisso? Se sim, que Deus continue a nos abençoar. Se não, que Deus nos abençoe, mudando a nossa forma de pensar. Pois foi para a liberdade que Cristo me libertou. Porém, uma liberdade com compromisso. Uma liberdade em amor para com Deus e para com o meu semelhante.
Estimados filhos de Deus, estimados irmãos, amigos, nós estamos chegando ao final da nossa reflexão, mas quero dizer-lhes que, como igreja que somos, porque a igreja somos nós, pessoas lavadas, compradas e regeneradas pelo sangue do Cordeiro. A IELB completa 116 anos, mas a igreja de nosso Senhor Jesus está desde o princípio, ou seja, desde a época dos apóstolos. Eu quero dizer a vocês que, como filhos de Deus, precisamos nos encharcar do Espírito Santo. Precisamos nos encharcar de Jesus. E o que é encharcar? É como você pegar uma bucha de lavar vasilha novinha, você apertá-la, enfiar a mão com ela dentro de um balde de água e lá no fundo você abrir a sua mão. Quando você tirar aquela bucha, ela está encharcada de água. E assim nós devemos nos encharcar do Espírito Santo, encharcar de Jesus. Somente as pessoas que estão encharcadas de Jesus, ou seja, cheias de Jesus, podem viver como filhos da luz. E é isso que a IELB e a Palavra de Deus, juntamente com os santos sacramentos, quer fazer na vida das pessoas. É isso que a igreja quer fazer na vida de cada irmão. Cristo quer que nós vivamos uma vida verdadeiramente livre, mas uma vida cheia dele e uma vida cheia de amor. Porque, diz a palavra, Deus é amor. E para nós terminarmos, IELB, 116 anos de liberdade com compromisso com a palavra de Deus e com o semelhante. Temos muito o que fazer, temos muito o que testemunhar, temos também muito o que agradecer a Deus. E a melhor forma que temos para agradecer a Deus é usando a liberdade que Ele nos concedeu, usando essa liberdade na prática do amor mútuo. Usando essa liberdade na prática do amor para com Deus e do amor para com o semelhante. Porque diz o Senhor, diz a palavra, toda a lei se resume em um só princípio: amarás. Que Deus nos abençoe ricamente e que Ele nos abençoe em nome de Jesus, para que muitas pessoas sejam conquistadas pelo poder da palavra pregada pelos filhos de Deus, também pregada pela IELB e por todos os irmãos ielbianos, ou seja, pela palavra da Sagrada Escritura. Amém.